Não é segredo para ninguém que Bolsonaro assumiu um país totalmente quebrado, submerso na lama da incompetência e da corrupção. A herança maldita da era esquerdista no poder deixou marcas profundas. O rombo atinge todos os setores da sociedade e a recuperação não será fácil. O Brasil sofre dramaticamente com a escassez de obras. É o resultado da falência da capacidade de investir do Estado e da queima de quase toda a sua gigantesca arrecadação de impostos com a mera manutenção do serviço público. Um verdadeiro atoleiro que mantém o país empacado, enxugando gelo. Mas essa é apenas a primeira parte do problema. A segunda, talvez ainda pior, é que, do pouco que se fez, uma grande parte das obras apenas começou, logo parou e foi abandonada. Os fins espúrios justificavam os meios, no país da propina, da corrupção, onde a intenção nunca foi, de fato, terminar qualquer obra e sim ter apenas mais um projeto fajuto, um motivo como desculpa para superfaturar, desviar, roubar. No caso do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, também conhecido como Programa de Aceleração da Corrupção, criado em 2007 para ser um dos vetores do crescimento do Brasil, grande parte das obras previstas estão até hoje paralisadas. Estamos falando em obras com projetos bilionários, que esperavam centenas de bilhões de reais de investimento ao longo dos anos, o que, obviamente, não aconteceu. Além de investir, historicamente, somente 0,4% do PIB em infraestrutura, os desgovernos tupiniquins sempre desperdiçaram dinheiro público com obras que nunca foram concluídas. O resultado do descaso foi revelado por auditoria do TCU, que expôs o tamanho do estrago. Mais de um terço das obras públicas bancadas com recursos da União estão paralisadas, abandonadas. Essas obras já consumiram bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos, sem gerar nenhum benefício à população. Ao assumir o governo, Bolsonaro se deparou com cerca de 14 mil obras paradas em todo o território nacional, envolvendo aproximadamente 150 bilhões de reais. O custo disso é, literalmente, incalculável. São escolas, creches, postos de saúde, edifícios administrativos, instalações esportivas, rodovias, ferrovias, portos e usinas, entre outros. Uma obra não concluída no tempo certo consome os recursos nela aplicados sem gerar retorno para a sociedade, além de limitar o crescimento econômico do país, por interromper a movimentação da economia local, com a restrição de empregos diretos e indiretos gerados. Em alguns casos, a obra não pode ser retomada sem intervenções para recuperar os estragos decorrentes do abandono, e tais medidas envolvem custos adicionais incorporados ao valor total da obra. O governo Bolsonaro vem fazendo avaliação minuciosa para decidir quais obras devem ser retomadas ou não, a fim de evitar que mais dinheiro público seja desperdiçado. Teve início na última segunda-feira uma tentativa de trabalho que, se fizer metade daquilo que é preciso fazer, vai ajudar o Brasil a dar um salto importante na melhoria de seus equipamentos públicos. Através de um plano piloto lançado em Goiás, vai se tentar destravar uma parte desse atraso, a começar pelo básico e fundamental, a construção de creches. O Conselho Nacional de Justiça será encarregado de supervisionar o programa, em colaboração com o Tribunal de Contas e outros órgãos federais, dentro do raciocínio geral de que o sistema judiciário é essencial para eliminar os entraves que paralisam as obras. A ideia é desenvolver em Goiás um modelo ou um padrão de soluções legais que sirvam de roteiro para destravar obras paradas no resto do Brasil. Vale a pena acompanhar o resultado prático dessa intervenção. Se for bem sucedida, pode ser um mapa para tirar o Brasil de uma situação de desastre. Outra corrente que prende o Brasil no atraso e na pobreza são as centenas de milhares de imóveis da União, que geram despesa bilionária aos cofres públicos e não servem para nada. Uma verdadeira farra com o dinheiro do contribuinte. O governo já começou a vender esses imóveis e o resultado das primeiras negociações são animadores. Muito mais que isso, o governo tem, durante os próximos anos, a chance de mostrar que é possível, sim, fazer o que é certo. A União, como se sabe, é a maior proprietária de imóveis do Brasil. Tem algum sentido uma coisa dessas? Governo existe para governar, não para ser dono de casas, prédios e terrenos. 18 milhões de reais
Foi essa a soma que o governo arrecadou com a venda de 2 ex-residências oficiais em Brasília. O valor é uma pequena parte diante dos 36 bilhões de reais que o governo pretende arrecadar nos próximos 2 anos com as vendas, fora a economia nas despesas destinadas à manutenção desses imóveis. Uma das mansões vendidas serviu de moradia, paga por nós, para atores famosos da nossa vida pública como Antônio Palocci, Gleisi Hoffmann e até, vejam só, Dilma Rousseff, quando era ministra de alguma coisa. Só por isso já valeu a venda. Esse é o caminho, e como todos os caminhos, começa pelo primeiro passo. O presidente Bolsonaro comemorou em seu Twitter o início do ciclo de venda dos imóveis. A MP 915 acelera a venda de imóveis da União. São centenas de milhares que somente trazem gastos e nenhum retorno à sociedade. Esta semana, quase 20 foram postas à venda e este ciclo será feito até o fim. Desinchar e desburocratizar o Estado pesado e lento é o foco da gestão. Até 2022, o governo tem como meta vender 3.775 imóveis, com expectativa de arrecadar em torno de 36 bilhões. É disso que estamos falando, de atitude, de compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Tem muita cagada a ser desfeita. Bolsonaro pegou um Brasil devastado pela roubalheira e pelo abandono. A situação é muito pior do que a esperada. O trabalho é árduo, colossal. E além de tudo isso, assistimos aos ataques diários da imprensa canalha que só pensa em recuperar a mamata perdida e de um Congresso que insiste em atrasar ainda mais o avanço do país. É por isso que o ministro Heleno explodiu. A população entendeu o recado do general e está se organizando para, no dia 15 de março, retornar às ruas e mostrar de que lado está. Com a aproximação das eleições municipais, o peso de uma mobilização nacional de apoio ao verdadeiro presidente do povo tem um peso político tão grande que nenhum habitante da nhonhosfera ou da Casa dos Acovardados vai poder segurar. O ministro da Economia Paulo Guedes, a bola da vez dos ataques da imprensalha, retrucou os semeadores da discórdia presentes na mídia e na política nacional, alertando que esses agentes do caos estão semeando a divisão entre os brasileiros. Quem tira de contexto o que nós falamos está semeando discórdia, semeando divisão entre os brasileiros no momento em que nós estamos, como disse o Pedro, e como disse o Roberto também, incluindo milhões de brasileiros no financiamento da Caixa Econômica, ao mesmo tempo que estamos desestatizando o mercado de crédito. O Pedro mostrou que eles estão devolvendo dinheiro para o governo. Em vez de dar dinheiro para campeão nacional, para gato gordo, para pessoas que faziam a má política, misturando poder econômico com poder político, nós estamos separando essas esferas. E o crédito está chegando agora justamente na inclusão social, nas camadas mais simples, mais humildes da população brasileira. Então a inclusão social está aumentando, nós estamos democratizando o acesso ao crédito justamente para as camadas mais humildes, e esse é o movimento que nós temos feito e temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento. O ministro destacou que quando o governo Bolsonaro faz política econômica, está pensando em todos os brasileiros, particularmente nos mais humildes, e que aquele modelo antigo, com juros estratosféricos, transformaram os empresários, empreendedores brasileiros em rentistas, ou seja, se aproveitando dos juros na lua, em vez de gerarem empregos, viraram rentistas, aplicando suas fortunas e vivendo de juros. Nós, quando fazemos política econômica, estamos pensando em todos os brasileiros e particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juro lá em cima, transformava os empresários, os empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem emprego, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Qual o problema de você fazer uma referência como essa? Mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, por exemplo, para as praias do Nordeste, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior.